Olá, olá, bom dia. Lígia Márcia aqui. E nós estamos meditando, agora pegamos firme. Engraçado, aconteceu uma coisa curiosa. Geralmente eu pego um livro da Bíblia e escolho para meditar. Oro antes, peço a direção de Deus. E desde que eu terminei Efésios, eu estou, embora ainda falte o capítulo 6 de Efésios, que eu vou fazer, porque eu quero fazer algo bem especial. Mas vamos lá. Desde que eu terminei Efésios, eu fiquei um pouco à deriva. Eu fui para João, fui para... Fiquei mais em João, o Evangelho de João. Ok. Mas não peguei desde o início, como eu tenho o hábito de meditar. E fiquei meio que à deriva, tipo assim, não sei o que está acontecendo, não estou achando, não estou encontrando aquela direção de Deus para um livro. E quando foi hoje, eu tive a resposta, né? Eu tenho uma amiga querida que acabou de receber o Senhor, e eu perguntei ao Senhor hoje, Senhor, por que eu não consegui ainda ter o discernimento de qual livro? E o Senhor falou claro no meu coração, você vai meditar no livro de Provérbios com a Ju, tipo, para incentivá-la e ensiná-la a meditar, porque ela está assim, entrando nesse universo da palavra de Deus, ela precisa de orientação, olha que bacana. Ok, ela mora em São Paulo, hein? Olha, você vê, é possível, né? E aí, o que aconteceu? Me trouxe Provérbios, falei, ok, então, Provérbios capítulo 19, porque hoje é dia 19, são 31 capítulos, um para cada dia do mês. Ótimo, Senhor, vou para o capítulo 19. E como Deus está sempre presente no local da nossa necessidade, ele trouxe exatamente algo que eu precisava para hoje, meu alimento diário, né? E o versículo que Deus me falou foram dois, mas eu acabei me detendo em um, foi muito importante. Então, capítulo 19 de Provérbios, versículo 11, diz o seguinte: a sabedoria do homem lhe dá paciência. Sua glória é ignorar as ofensas. Falei, nossa, que profundo. Sabe quando aquela palavra ressalta, assim, cresce diante dos seus olhos, você fala assim, uau! Eu li mais de uma vez o capítulo inteiro, e aqui, alguns versículos se destacaram, mas esse pulou, saltou, cresceu, ficou grande. E aí eu trouxe. Então, a sabedoria do homem lhe dá paciência, né? A gente já falou algumas vezes sobre sabedoria. Sabedoria é o quê? É a voz cordata, sábia, ponderada, que nos ajuda a fazer escolhas boas escolhas, né? A sabedoria é a palavra certa, na hora certa, no lugar certo, com a pessoa certa. A sabedoria fala de prudência nas atitudes, né? Fala de agir com prudência, agir com cautela, agir com calma, não se precipitar, não querer resolver tudo para ontem. Foi muito propício isso aqui, tá? E aí, a sabedoria, então, o que a gente viu aqui? A sabedoria do homem lhe dá paciência. Que, aliás, gente, a gente parar para pensar, paciência nos dias de hoje está uma coisa complicada, né? As pessoas, elas estão plugadas, eu falo que é a geração Google. A minha filha era assim, mãe, me busca no colégio? Busco. Ok, só que eu tinha que descer, ir para a garagem, entrar no carro, né? Abrir a garagem, descer até chegar à escola dela, né? Quando eu estava descendo a escada, ela já mandava um recado, mãe, tá vindo? Eu falava, não, né, Ana Luísa? Claro que não, ainda não deu tempo, ainda nem cheguei no carro. Ok, quando eu estava tirando o carro da garagem, ela, mãe, tá vindo? Eu falei, geração Google, calma, que a resposta não é milésimo de segundo, como você está acostumada no Google, não. Eu tenho que ter um caminho, até eu chegar na escola, inclusive. E, às vezes, difícil lugar para estacionar. Enfim,
Às vezes até combinava com ela, fica em tal lugar que fica mais fácil para parar. Então, assim, hoje em dia, a paciência é algo tipo, é geração Google mesmo. Põe a palavra lá no Google, em menos de 5 minutos. 5 minutos. 5 minutos é uma eternidade. Milésimos de segundo vem aquela série de respostas e ali você tem toda a direção que você escolher. Não é assim, né? Então, nesse momento em que o mundo vive isso, esse advento da internet, as pessoas estão muito impacientes, elas querem tudo para ontem. Então, e a impaciência, ela traz muitos malefícios, né? Paciência fala de quê? Paciência fala de resistência, de perseverança, de bondade, de condescendência, e é também uma virtude produzida pelo Espírito Santo. Lá em Gálatas 5:22, fala sobre o fruto do Espírito Santo. Um deles é a paciência, ou longanimidade. Né? A pessoa longânima é a pessoa paciente, é a pessoa que sabe esperar o time certo. Ela não entra em desespero para fazer nada, para resolver nada. Desde as coisas mais simples, né? A paciência, ela tem uma coisa legal que o paciente planeja, o impaciente faz precipitadamente. E quando a gente não planeja, gente, olha, eu faço comida todo dia. Se eu planejo o almoço, vou fazer isso, eu tenho um caminho. Se eu não planejo e vou fazendo ali, não, vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu me perco, me bagunço. Já aconteceu de muitas vezes, no meio do caminho, eu falar, não, eu ia fazer o frango desse jeito, vou fazer de outro. Porque daí eu tive uma outra ideia na hora. Isso é falta de planejamento. Quando planeja, você faz a comida rápida. O que eu faço? Antes eu não fazia isso. Hoje eu faço. Eu pico todos os alimentos, lavo o arroz, preparo tudo. Isso chama planejamento. Isso é um trabalho de paciência. Preparo tudo. Depois, quando eu vou refogar, eu refogo tudo de uma vez só. A comida ficou pronta rápida, inclusive. E se tem alguma coisa que vai demorar um pouco mais, uma carne que vai demorar um pouco mais, aí eu já começo ela primeiro, porque enquanto ela está ali cozinhando, eu estou fazendo outras coisas. Enfim, tudo é a paciência, ela fala de planejamento, né? Ela fala de sabedoria, é sabedoria planejar, né? Então, é uma virtude produzida pelo Espírito Santo. No Velho Testamento, no hebraico, né, a origem etimológica é a palavra ru, kawa, que eu não sei transliterar, quer dizer, aqui está transliterado, não sei pronunciar, e arek. Essas três palavras foram usadas no Salmo 37:7, no Salmo 41 e no Eclesiastes 7:8. O que indica? Indica um espírito paciente ou uma atitude de esperar pacientemente, com calma. Então, na hora que vier aquele furor de vou fazer, e no ímpeto tomar a decisão, né, apertar o botão, segura a onda, porque tudo que a gente faz correndo, sem paciência e na pressa e sem planejamento, tem consequências. Então, foi muito importante para mim essa palavra hoje, até por causa de algumas situações que eu estou vivendo. Então, no Novo Testamento, a palavra paciência, ela tem mais de duas, na verdade, mas eu me detive em duas. Origem, né? Uma é macrotúmia e outra é hipomone. Aqui está transliterado, óbvio. Então, macrotúmia é relacionada à virtude de uma pessoa, aquilo que nós vimos aqui, é um fruto do Espírito Santo. Então, é sobre uma virtude. Fulano é paciente. A gente escuta muito falar sobre a paciência de Jó. Jó é conhecido pela sua paciência de ter enfrentado um universo de adversidades e manteve a calma e a paciência de esperar, porque ele tinha fé. E a palavra fé, no hebraico, emuná, significa confiança.
Não vou me precipitar, porque eu tenho confiança de que vai acontecer tudo com calma, com sabedoria na hora certa. E a outra palavra, hipomone, é relacionada às circunstâncias enfrentadas por essa pessoa que tem macrotúmia, né? O hipomone é relacionado às circunstâncias de quem tem macrotúmia, digamos assim, são as duas palavras no grego. Ou seja, a maneira como a pessoa reage à adversidade. Então, assim, primeira pessoa, como que ela reage, né? Ela tem uma virtude de ser paciente. E a outra palavra, hipomone, é como ela vai enfrentar, como ela vai decidir, qual caminho que ela vai pegar para se manter paciente. Muito legal, né? Então, e a paciência, gente, ela é literalmente o oposto à ansiedade. Ansiedade é excesso de futuro. O que a gente deve se preocupar com o futuro? Claro, se preocupar não. A gente deve se preparar para o futuro, porque preocupar é ocupar anteriormente. Pré-ocupar é ocupar com antecedência, né? A gente deve se preparar para o futuro, mas não viver lá. O que a gente tem na mão? O passado, ele serve de aprendizado. Ele faz sentido, ele é importante, mas se a gente ficar lá, a gente não sai do lugar. O futuro, eu vou me preparar para ele, eu vou pensar nele, mas eu não vou viver nele. O que a gente tem na mão hoje? O presente é a única certeza que a gente tem nessa vida hoje, é o hoje que nós temos, hoje. Eu não sei se hoje à noite vai acontecer alguma coisa comigo. Eu não sei se eu vou morrer daqui a 5 minutos. Então, a gente não tem realmente que viver nem no passado, nem no futuro. A paciência fala de viver hoje. É o poder do agora, é viver o hoje. Isso vai nos... A gente vai usar o passado como aprendizado e vai planejar e preparar o nosso futuro, mas de acordo com o que a gente faz hoje. E aí, gente, eu trouxe aqui algumas atitudes, né? Que aqui fala assim, olha, o versículo fala assim: a glória da paciência é ignorar as ofensas. Aqui está falando de uma forma muito específica quando a gente está intolerante com alguém, quando a gente está sem paciência com alguém. Tipo, a pessoa chega, te ofende, eu falo umas coisas que para você, para ela pode fazer sentido, mas para você fala, que loucura! Que planeta que essa pessoa vive? A gente pensa, né? Então, a tendência da gente é perder a paciência com a pessoa, ou não ter paciência, sendo que a glória da paciência é ignorar as ofensas ou aquilo que te descontrola, aquilo que pode te tirar do prumo. Porque a paciência, ela mantém... Ai, peraí, deixa eu cair um negócio aqui, que coincidentemente vai valer aqui para eu usar. Ó, isso aqui é uma fita métrica, né? Tem uma coisa que chama prumo mesmo, chama prumo, que o pedreiro vai usar, ele tem uma bolinha aqui no meio e tem as medidas. Então o prumo, para o tijolo ficar alinhadinho, ele coloca lá o prumo. Então a água tem que ficar paradinha no meio, já viu? A água tem que ficar paradinha no meio para ele alinhar. Porque se essa água ficar um pouquinho torta, essa parede vai ficar torta. Então, a paciência, ela produz esse prumo, esse equilíbrio, né? Esse ajuste que é muito importante para o resultado final. Se não se usar o prumo, o que vai acontecer? Essa parede vai ficar torta. Então, é fundamental usar o prumo. Até essa fita métrica está aqui porque eu estava medindo ali uma parede, uns móveis, uns negócios que eu estou com umas ideias aqui na minha casa, e aí eu estava medindo. E até isso é planejamento. Eu quero comprar um móvel assim, assim, assado. Espera aí, eu vou lá tirar as medidas, ver quais são as... Tudo isso é planejamento, tudo isso é ter calma,
é ter paciência. Então, se a gente parar para pensar sobre a abrangência dessa palavra paciência, a gente não faz ideia, tá? Então, paciência, e a falta de paciência, ela pode trazer muitas consequências ruins, porque ela leva, a falta de paciência leva a atitudes precipitadas, né? Então, por que não, com calma? Eu estou falando de um assunto bem específico que eu estou vivendo agora, e que se não tiver planejamento, não tiver calma para tomar decisão, eu vou meter os pés pelas mãos, depois vou sofrer as consequências. Então, qual que é a maior glória da paciência, gente? A glória da paciência é ignorar as ofensas. Mas existem outras glórias da paciência, né? O ignorar as ofensas é uma delas, porque se você tem paciência até para ser ofendido, significa que você tem sabedoria, que você é prudente. Quando a gente age com sabedoria, a gente ignora as ofensas, porque se a gente levar ferro a fogo às ofensas e deixar que aquela semente germine na nossa cabeça, a gente alimenta raiva, ódio, rancor, um monte de coisa. Então, a sabedoria é deixar isso frutificar, né? Na nossa, não deixar, né, frutificar a impaciência, deixar frutificar a paciência, que daí a gente tem calma, tá? Então, dentre as glórias da paciência, é ignorar ofensas, impedir atitudes precipitadas, vou aproveitar. Ó, nós mulheres temos muito isso, gente, vou aproveitar a oferta e vou comprar. Depois, isso é história para boi dormir. Aproveitar a oferta para comprar é uma grande desculpa, uma historinha que a gente conta só para atender uma necessidade de comprar. Ela fala muito de preencher buracos e lacunas, e ela fala da dor do abandono, sabia? A dor existencial do abandono, a pessoa que compra desarvoradamente, ela está querendo preencher um buraco que a dor do abandono deixou. Mas isso é outra história, mas é assim mesmo que acontece. Então, não existe essa história, eu vou aproveitar a oferta e vou comprar. Todas as vezes que eu fiz isso, e eu já fiz, para comprar seja o que for, até uma caneta. Eu estou lembrando por causa, são fatos que vêm na minha cabeça. Caneta, roupa, nossa, essa blusa é linda, está em oferta, olha que tecido maravilhoso, está aqui nessa arara de oferta, onde que eu vou achar uma blusa dessa com esse preço? Aí você vai e compra. Chega em casa, você põe, olha assim, tá bom, põe no guarda-roupa. Aí passa semana, 2 semanas, meses, você não consegue colocar aquela roupa. Eu estou falando de um caso que eu vivi. E aí, era um tecido bom, era um tecido, gosto de coisa boa, quem não gosta, né? E aí, quando eu fui descobrir por que eu nunca consegui usar aquela roupa, porque ela tinha um brilho, ela era tipo uma seda com brilho. E o meu tom de pele é opaco. Então, não fico boa com brilho. Se eu posso colocar o dourado, por exemplo, meu tom de pele é quente, mas brilho que eu digo é tecido, gosto de tecido aqui, tá vendo? Ele é opaco. Se eu colocar um tecido luminoso, vibrante, ele vai me apagar, ele vai me roubar equilíbrio, harmonia estética na imagem. Aí eu entendi que uma compra que eu fiz precipitada nem foi tão barata, estava em oferta, mas nem foi tão barato, quer dizer, eu joguei dinheiro fora. Porque o que eu fiz com aquela roupa? Dei. Eu ia ficar guardada aqui só porque eu comprei? Então, assim, são nas pequenas coisas, gente. Aqui a gente está falando sobre uma blusa, que é significativo porque a gente joga dinheiro fora. Mas eu estou falando assim, olha a amplitude que isso pode trazer de reflexão para a nossa vida, né? Então, a paciência, ela impede atitudes precipitadas, né?
ela nos ensina a esperar o tempo certo. O tempo certo é o tempo de Deus. Gente, não pense que Deus é um carinha velhinho sentado no trono, punindo e presenteando. Ai, você errou, vou te castigar. Ai, você acertou, vou te premiar. Mentira, pelo amor de Deus. Deus é um Deus que se ocupa e se preocupa. Ele nos fez individuais para lidar conosco de forma singular e para nos amar de forma singular. Então, eu estou te falando que eu estou vivendo isso no meu dia a dia todos os dias. Ontem, por exemplo, nossa, é tanta coisa que passa pela minha cabeça. Ontem, por exemplo, eu tive um ímpeto de fazer uma coisa, porque eu queria uma coisa, eu queria muito uma coisa. Aí, quando eu comecei a fazer, eu falei, calma, para que isso? Calma. Isso foi de manhã, quando foi de tardinha, veio a resposta melhor impossível. Veio a resposta. Então, sabe, é ter calma, é ter paciência para esperar o tempo de Deus, porque Deus cuida, sim, de detalhes da nossa vida. Ele não toma decisões por nós. Por exemplo, essa decisão eu tomei. Era uma decisão que edifica o nome do Senhor, é uma decisão que não vai desonrar o nome de Deus, é uma decisão sábia, porém não era o momento certo. Mas o momento certo, gente, era de manhã, porque de tarde Deus veio com a solução melhor impossível, tá? Então, é esperar o tempo de Deus. É ter e ser a seu tempo. Tem um versículo em Eclesiastes 8:5 que fala assim: o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Puxa vida, esse versículo fecha com chave de ouro isso aqui que a gente está falando, sobre ter paciência. O sábio não se precipita, o sábio espera o momento certo. O coração do sábio conhece o tempo e o modo. O tempo que você vai fazer, qual é a hora certa. O modo é como você vai fazer. E o sábio é paciente, e o paciente é sábio. Fez sentido, gente? Comenta com a gente, porque a gente gosta muito da interação e faz assim, na verdade, a interação é o feedback, né? Ela é importante para nós. Mas, então, é isso. Vou ler de novo o versículo. A sabedoria do homem lhe dá paciência. Sua glória é ignorar as ofensas. Então, a glória, a sabedoria, a paciência é um fruto natural da sabedoria, e ignorar as ofensas é a glória da sabedoria e da paciência. Uma coisa está ligada à outra. Então, fique com esse versículo, Provérbios 19, versículo 11. A sabedoria do homem lhe dá paciência e sua glória é ignorar as ofensas. E Eclesiastes também 8:5 fala: o coração do sábio conhece o tempo e o modo, a hora de fazer e como vai fazer. E para fechar, o sábio é paciente e o paciente é sábio. Ok? Fica essa reflexão para o dia de hoje. Tem alguma coisa que você quer muito, desesperadamente, mesmo que você precise desesperadamente, se você optar ou não tiver paciência para esperar e tomar alguma atitude precipitada, tem consequências. Então, veja bem, pode ser que você queira fazer agora, mas o tempo certo é daqui a 5 minutos ou meia hora. 1 minuto fora do tempo certo pode ser fatal. Lembra o que aconteceu com Sara, gente, no Velho Testamento, quando Deus falou,
né, que Abraão tirou Abraão de Ur dos Caldeus, foi com a esposa, e Deus falou com ele assim, olha, eu vou fazer de você uma grande nação, você vai ter filhos e seus filhos serão papapá. Sara ficou toda feliz, porque Sara era estéril. Como assim eu vou ter filhos se eu sou estéril? Tanto é que quando Deus falou com Abraão e Abraão contou para ela, ela riu. A Bíblia fala que ela riu. Se ela riu, ela falou, ela pode ter criticado, mas olha aí, gente, presta atenção o que é não esperar o tempo de Deus. O tempo foi passando, Sara foi ficando velha, ela já era estéril e ainda é velha, então como é que faz? Né? Só que Deus é Deus de milagres, Deus é Deus que literalmente faz o impossível acontecer. Ele criou o universo pelo poder da sua palavra, que dirá criar uma criança no ventre de uma mãe. Isso era fichinha para Deus. Só que tinha o tempo certo, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Sara, no desespero, no afã, comprou a blusa precipitada, vamos dizer assim. Virou para Abraão e falou, Abraão, o negócio é o seguinte, meu amigo, desse mato aqui não sai coelho, não. Então você vai pegar aquela escrava ali e vai ter um filho com ela. E ele obedeceu, foi também na vibe dela. A mulher tem um poder de persuasão maior do que ela possa imaginar. E ele teve Ismael com Agar, que era a escrava. Daí, quando chegou o tempo de Deus de dar a Sara o filho, que era Isaac, que aconteceu? Sara engravidou, foi um milagre, ela já tinha 100 anos, gente. Pois é, mais ou menos assim. Ah, isso é impossível. Meu filho, não é impossível para Deus. É impossível para os homens, para Deus não. E aí o filho estava ali crescendo, e aí a escrava começou a afrontar a patroa, a senhora dela, que era Sara, por conta do filho, tipo, ele que é o herdeiro, eu tive ele primeiro. Começou a ficar essa confusão. Aí Sara falou, ó, o Senhor falou, aí Sara teve uma atitude de sabedoria, falou com Abraão, Abraão, olha, Deus falou que o nosso filho seria o filho da promessa, e essa mulher está me afrontando. Então, é melhor tirar ela daqui, que isso vai dar confusão lá na frente. Não deu outra. Aí Abraão realmente mandou Sara, mandou Agar embora, deu todo o respaldo, né? Pagou a pensão, vamos dizer assim, mas mandou ela embora. Hoje, sabe quem são os descendentes de Isaac? Quem são os descendentes de Ismael? São os dois filhos de Abraão. Ismael são os árabes, que são os muçulmanos, e Isaac são os judeus. E olha a briga que existe até hoje. Até hoje, os árabes se posicionam como o escolhido de Deus e querem avançar no mundo, né? Eu até assisti uma série recentemente sobre o Império Otomano para poder conhecer sobre esse assunto, e é impressionante como eles têm certeza que eles são os escolhidos. E dentro do parâmetro da história bíblica, a gente vê que não, que quem é o escolhido, Deus o ama e tal, respaldou e tudo mais. Bom, enfim, está aí essa guerra até hoje por conta de uma atitude precipitada, de não ter tido paciência, ainda que aos olhos humanos parecesse uma coisa muito difícil, porque aos olhos humanos não tinha nem chance de acontecer. E talvez é por isso mesmo que Deus fez, para mostrar que aquele era o cumprimento da promessa dele. Enfim, quantas lições podemos tirar disso aí? Então, se você tiver para tomar uma decisão e estiver sendo precipitado, segura a onda. Segura a onda, acalma o coração, deixa baixar a poeira, faz com calma, faz com sabedoria, porque o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Tá bom? Até o próximo vídeo, meus amores.